gente vai iniciar aí a aula sobre a região norte. E aí, tá aí a tela partilhando com você. Tá? Então, aí na primeira imagem que a gente tem aí, né, na primeira página da apostila, a gente tem a vista aérea de uma cidade no Pará, né? A cidade de Belém, no Pará, certo? A gente Certo. vê aí a formação da cidade, né? Aí, ó, a construção de muitos edifícios, né? Aqui a gente consegue ver também uma igreja, aqui e aqui, tá vendo? Então a gente já sabe que essa é uma área aqui, né? Onde se desenvolve a parte religiosa aqui da cidade, tá? E aí, uma visão diferente até do que a gente tem aqui, um pouco do litoral de São Paulo, né? Que são construções, barragens bem definidas, certo? Então, vamos. Certo. A região norte corresponde à metade, praticamente, do território brasileiro, tá? E a maior parte desta região, ela está ocupada pela floresta amazônica. E isso atrai distintos interesses nacionais e também internacionais, tá? Porque aí ela é uma fonte de extração de riqueza. As áreas de florestas, elas são habitadas por povos indígenas e comunidades tradicionais, que a gente chama aí os ribeirinhos, tá? E os seringueiros. Tá. Mantém modo de vida, tá, relacionado com o ambiente. Então, as casas, né, a forma de desenvolvimento econômico, tudo aí vai estar voltado para a sua cultura, a forma com que eles vivem ali a partir dos anos. Descreva a paisagem representada na imagem, considerando os seus elementos naturais e culturais. Então, é uma descrição, como você deve ter aprendido o ano passado, no sexto ano, né? A descrição de paisagem geográfica, né? Então, o que a gente vê aí em primeiro plano, né? O que a gente tem aqui no primeiro plano? Né? Quais são os elementos naturais e culturais? Então, você vai colocar aí o que você tá visualizando. Você quer descrever? Quer falar? Peraí. Quais são os elementos naturais que você consegue observar aqui? São as árvores, essas coisas? Sim, as árvores, né? A vegetação. Então, é, é, essa vegetação que você consegue visualizar na imagem, tá? Então, pode marcar. Tá conseguindo? Sim. É a 1 e a 2? A 1 e a 2. Mas se você tiver alguma dúvida, aí você me fala. Tá. A gente vê aqui o mar, né? Aqui, uma faixa de litoral, certo? Certo. Também aqui é um elemento natural, tá? Aí, elementos culturais, a gente vai ter as construções, o porto, os meios de transporte, tá? Tanto aqui os barcos quanto os carros que a gente vê aqui nas ruas, os prédios. Aí a gente vê bem
bem poucos elementos naturais nessa paisagem. E a 2, como os elementos da paisagem representada se relaciona com suas impressões e seus conhecimentos sobre a região do Brasil. Então, assim, quando a gente pensa nessa região, a gente imagina que todo lugar é floresta, né? E aí a gente vê uma região Sim, assim cheia de prédios, né? Dessa forma, isso acaba contrastando com aquilo que se sabe da região, tá? tá. E aí vamos falar dos aspectos naturais. Você lê para mim essa primeira parte? Sim. Pode ler. Aspectos naturais. A região norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É a região que apresenta a maior extensão territorial do país, com 3.853.841 quilômetros quadrados, o que corresponde a 45% do território brasileiro. O processo de ocupação humana da região foi influenciada por suas características naturais, com destaque para a hidrografia e para a floresta amazônica. Então a gente vai ter aí rios caudalosos, certo? E uma floresta muito intensa que vem sendo devastada, né? Mas a questão ali, ó, que a gente pode observar são rios, né? Bastante extensos aí, né? E uma formação de floresta bem intensa, tá? O relevo. Na região norte, se você quiser passar um amarelinho, tá? Fazer uma marcação aí nos estados que compõem, então aqui Acre, Amapá, opa, então aqui Acre, Amapá, depois Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e o Tocantins. Quiser passar aí uma texto, alguma coisa, é importante você saber Já disso. grifei. Que na região norte, predomina um relevo de baixa altitude, que corresponde a depressões amazônicas e a planícies ao longo de grandes rios, onde as altitudes em geral estão abaixo de 200 metros. Nos limites da região ocorrem planaltos relativamente mais elevados que as suas planícies, mas ainda em grande parte com altitude inferior a 500 metros. No norte do estado de Roraima, destaca-se o início do Planalto das Guianas, com grandes elevações, com o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do país, com cerca de 2.994 metros de altitude, e o Monte Roraima. Então, o que a gente pode observar aí? Né? Que o relevo, o que predomina, né, aqui são depressões, certo? E as planícies, tá? E a gente vai encontrar aí os planaltos, ou seja, pequenas elevações, né? Montes elevados com relação à planície, tá? No extremo, nos extremos da região, ou seja, nas faixas aí onde a gente vai demarcar próximo às fronteiras e também a chegada aí aí a faixa do oceano, como a gente viu aí, tá? E aí a gente vai ter áreas mais altas. E aqui em Roraima vai estar no extremo norte, né? E a gente vai ter aí as Guianas Francesas. Deixa eu ver se tem um mapa aqui que dá para explicar melhor. Aqui, tá vendo aqui, ó? Então a gente já tá aqui no encontro com a Venezuela e com a Colômbia, tá? E aí é onde a gente começa a ter os picos mais altos. Lembrando que aí nessa região aqui, nós teremos os Andes, né? Nós teremos uma região mais montanhosa, certo?
E aqui Certo, vai ter o ponto mais alto do Brasil, tá? tá, Certo? certo. Então, tá bom. E aí, aonde nós estávamos vendo aqui no mapa, Belém, né? Ela vai estar aqui nessa região, ó, tá? Ela tá aqui nessa região, certo? Onde a Certo. gente tem não só o encontro aqui, ó, de vários rios, mas também do rio com o mar, com o oceano, tá bom? Então, a Tá gente bom. vê aqui a demarcação e aqui a gente tem um mapa físico, né? Ou seja, tá vendo? Ó? Onde a gente vai ver esses pontos mais escuros são as áreas mais elevadas, esses pontos mais claros aqui a gente vai ter de planícies, né? E aqui as depressões, tá? E as depressões a gente vê que tem aí grandes depressões, né? Tanto de afluentes de rio, tá? Certo? A hidrografia é uma das mais importantes do mundo, tá? A hidrografia da Bacia Amazônia. A região norte representa um extenso volume de rios, como o Tocantins e o Amazonas. O rio Tocantins nasce no estado de Goiás, na região centro-oeste, e deságua no Pará, formando a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. E a bacia do Amazonas, que é a maior do mundo e ocupa uma área de mais de 5 milhões de quilômetros na América do Sul, estendendo-se além do Brasil pelos seguintes países: Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Cerca de 20% de toda a água doce do planeta circula nesta bacia hidrográfica. A porção da bacia amazônica que se encontra no território brasileiro recebe o nome de região hidrográfica amazônica e abrange quase toda a região norte e parte da região centro-oeste. Então a gente vai ver aqui, ó, que ela toda a região norte e aí parte da região centro-oeste, desce para cá. E a gente consegue ver isso por aqui, ó. Já que ela abastece aí Peru, Bolívia, né? As regiões que a gente acabou de citar aí, Peru, Bolívia, Guiana, Venezuela, Colômbia. Então, a gente está aí nessa região. A porção, opa, já li essa parte. Vamos lá para o próximo. Rios e ocupação. No Brasil, as margens do rio que formam a bacia do Amazonas são ocupadas por povos indígenas, comunidades ribeirinhas, vilas e cidades de tamanhos diversos. Para as pessoas que habitam essas áreas, os rios são determinantes na realização de atividades cotidianas e representam uma importante fonte de subsistência, pois é deles que são obtidos água e alimento. Não só água e alimento, hoje a gente também já vê aí atividades econômicas, né, na volta destes rios. A maioria dos rios amazônicos ocorre em planícies, característica que os torna mais propícios à navegação. Por quê? Porque ficam mais abertos, né? Em decorrência disso e da grande dimensão territorial dessa região, há mais de 20 mil quilômetros de vias fluviais navegáveis. E em muitos casos, as embarcações representam o principal, ou se não, né, o único meio de transporte de pessoas e de mercadorias. Durante os meses mais chuvosos, alguns rios amazônicos alagam áreas de várzea, apresentando variação de muitos metros de nível d'água. Essas variações também são chamadas de regime de cheias e vazantes. Influenciam nos aspectos da vida local, como as águas dos rios carregam nutrientes, o alagamento das várzeas durante as cheias resultam em solos fertilizados, que podem ser explorados para a agricultura quando o nível da água baixa. Ou seja, ela vem aí trazer novos nutrientes para essa terra, para que ela possa ser utilizada depois pelo, pela comunidade local na agricultura, tá bom? Então, aí a gente tem alguns exemplos de moradia, certo? Né? E aí a gente vê aqui, ó, uma pequena ponte,
porque muito provavelmente essa área torne-se uma área posteriormente alagada, né? Na época das cheias. A gente vê que a casa é elevada, tudo é elevado, muito provavelmente seja uma área de várzea aí que ocorra alagamentos. Qual que é o clima da região? Posso ler? Pode. E quando a gente falar do clima, lembre sempre, tá? Das linhas imaginárias. Então, a gente vai ter aqui a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, e isso vai determinar o clima. E se você lembrar disso, fica muito mais fácil de você também dizer que tipo de clima a gente vai encontrar nesta região. Pode ler. Tá bom. Clima. O clima equatorial predominante na região norte apresenta medidas de temperatura elevadas, que contribuem para a alta taxa de evaporação, a abundância de chuvas e a grande umidade. A amplitude térmica é pequena, com pouca variação de temperatura entre o dia e a noite e entre as estações mais frias e mais quentes. Nos estados de Tocantins e Rondônia, há ocorrência de clima tropical, com invernos secos e verões chuvosos. A região norte apresenta um dos índices pluviométricos mais altos do país, chegando a superar 2.500 milímetros anuais em algumas áreas. Além disso, o clima é um dos fatores responsáveis pelo grande volume de águas da bacia amazônica. Certo. Então, ó, se a gente observar aqui, ela está na faixa da linha aí do Equador. Tá? E aí, o que que ocorre nesta área? Ela vai ter aí uma maior incidência da luz solar, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó. Você tá conseguindo me ver? Tá me vendo bem? Sim, Sim? Deixa eu... Aí. Tô maior agora? sim, Melhorou? Tá me vendo grande? sim, Sim? Então, olha só, a gente vai ter aí, né, o Sol, a incidência do Sol na linha do Equador, tá? Você tá conseguindo ver o globo inteiro ou não? só, agora Sim, sim. consegue ver o globo inteiro? Então, a gente vai ter aqui a incidência de luz solar na linha do Equador, certo? A gente tem aqui um trópico, outro trópico e a linha do Equador. Quando a gente falar aqui do Brasil, consegue ver aqui o Brasil? Olha só a linha do Equador. E eles recebem uma maior incidência de luz. Por isso, dos índices pluviométricos serem tão elevados nessa região, tá? Se eles têm uma maior incidência de luz solar durante todo o ano, eles vão também ter aí uma maior intensidade como que fala, meu Deus? Da água que sobe através do sistema de... Oh, meu Deus. Peraí que deu branco. Calma. Gente, eu falo disso o tempo todo. Precipitação, né? O índice de precipitação vai ser maior por causa da incidência de sol, tá bom? Tá bom. A região norte apresenta... Ah, você já leu. Então, aí a gente vai ver aqui. Então, temperatura média anual. A temperatura média anual, tá? Não fica abaixo aí de 24 graus. Você tá vendo, ó? A gente não tem um índice abaixo de 24 graus, tá? Ele é quente o ano todo. E aí a gente vai pegar aqui esta região e esta região, principalmente aqui, ó, que é a do norte. Tá vendo, ó? Ele a sua maior aqui vai ficar entre 26 e 27 graus, tá? A mínima, certo? E aí o índice de precipitação vai ser maior também ali. Quanto mais quente, tá vendo aqui, ó? Quanto mais quente, maior intensidade de chuvas, isso por conta dos rios que tem. Diferente aqui da região Nordeste, onde a gente vê aqui, ó, uma área totalmente aqui seca e aqui um balãozinho, tá vendo esse balãozinho aqui? Que aí a gente vai ter aqui o nosso sertão nordestino,
tá bom? Tá. Compare a região norte com as demais regiões brasileiras e caracterize considerando as formações de temperatura e precipitação apresentadas no mapa. Então, se a gente caracterizar considerando as informações de temperatura, a gente sabe que as regiões onde tem as temperaturas mais altas terão os índices mais elevados de precipitação. Pode marcar exatamente isso, tá bom? Você pode repetir, por favor? Posso, vou anotar aqui para você. Então vamos lá. A gente falou aqui do clima. As áreas onde observar. Certo? Sim. Quando você terminar, você me avisa. Pronto. Vamos lá. Para a próxima página. A gente vai começar a falar agora de vegetação. Vegetação. Então vamos ler aqui esse primeiro quadro. Pode ler esse primeiro quadro aqui. Vegetação. A vegetação da região norte é formada predominantemente pela floresta amazônica. Além desse tipo de vegetação, ocorrem trechos de campos de cerrado e de vegetação litorânea. Então, a gente vai ver aí que é formada predominantemente pela floresta amazônica, certo? E esse tipo de vegetação ocorre em trechos de campos, de cerrado e de vegetação litorânea, tá? Trechos, são pequenos trechos, e aí a gente vai ver nestas áreas aqui, que são trechos de transição. A floresta amazônica e o clima. As árvores retiram água de lençóis freáticos por meio de suas raízes. Depois, a liberam em forma de vapor na atmosfera por meio da transpiração. A umidade que a floresta libera na atmosfera é carregada pelo movimento das massas de ar para outras regiões do Brasil, como o centro-oeste e o sudeste. Esse fenômeno é conhecido como rios voadores. Lembra-se do ano passado, quando a gente teve aquela queimada na Amazônia? E há alguns dias escureceu muito a região do sudeste aqui, era 2 horas da tarde e parecia que já estava de noite. Sim. Esse fenômeno ocorreu por conta desses rios voadores, né? Então, ocorreu essa precipitação na floresta amazônica e como ela estava pegando fogo, as moléculas de vapor também recolheram aí o carbono dessas queimadas e aí deixaram as nuvens escuras. E aí essas nuvens escuras que foram trazidas pelo vento, né? Chegaram aqui muito escurecidas, né, muito intensas. E aí a gente pôde ver um pouco do que estava acontecendo lá na floresta amazônica através desses fenômenos. É muito triste, mas ocorreu, tá? Floresta amazônica, pode ler. Floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta pluvial típica de ambientes úmidos e com temperaturas elevadas. É um habitat de alta biodiversidade, ou seja, que abriga grande riqueza e abundância de espécies
de espécies. Nessa floresta ocorrem matas de inundações e matas de terra firme. As matas de inundação se dividem em matas de igapó, encontradas ao longo das margens dos rios em áreas permanentemente alagadas. Apresentam árvores de menor porte se comparadas ao restante da floresta, além de muitas espécies de plantas aquáticas, como a Vitória régia. Muitas matas de várzea concentram-se em áreas que alagam apenas no período de cheia. Em geral, ocorrem entre as matas de igapó e de terra firme, apresentando algumas espécies de maior porte, como o cacaueiro E a e a seringueira. seringueira. Então, Já as matas de... peraí, deixa eu só mostrar para você. Então, a gente vai aqui observar, né? Opa! Matas de várzea. Ó, a matas de várzea, certo? A gente observa aqui que são áreas alagadas, né? Então, a gente vê aqui, ó, que subiu o rio, certo? Olha lá, sobe o rio e aí a gente tem aqui a vegetação que fica boa parte submersa na água, certo? E aí depois a gente vai ter a mata de igapó, tá? E aí, estas são áreas que são permanentemente alagadas. Elas ficam assim durante todo o ano, com níveis mais altos e baixos. Mas aí a gente vai ter não só esse tipo de vegetação, mas esse aqui, mais ao fundo. Consegue observar aqui, ó? Que a gente vê um outro tipo de vegetação. Essa tá por cima da água, mas ainda assim é de áreas que fica aí permanentemente alagadas, né? Então, ali que a gente vê Vitória Régia, que a gente vê outros tipos, né? E aqui a gente consegue observar até um pouco mais próximo que não é só Vitória Régia, né? Olha aqui embaixo. A gente consegue observar muito mais tipos de vegetação, tá bom? E aqui, olha só, Tá bom. uma área alagada, tá? Então, nessa área alagada, a gente não vê incidência aqui, ó, de Vitória Régia, certo? Por quê? Porque foi o nível do rio que subiu para uma área seca, tá bom? Pode continuar. Tá Já bom. as matas de terra firme. Já as matas de terra firme se situam em áreas livres das inundações dos rios e representam a maior parte da floresta amazônica. Essas matas abrigam as maiores árvores da floresta, com grandes copas se unem, dificultando a entrada de luz solar nas camadas mais próximas do solo e tornando o ambiente escuro e úmido. O centro, o cedro, a castanheira e a sumalma são espécies características das matas de terra firme. Então, vamos lá. Mais uma vez, observar aqui, ó. Agora, as matas de terra firme. Opa. Certo? Então, olha lá. As matas de terra firme. Observa aqui como é bem escuro, tá? Então, eles têm baixa luminosidade, tá bom? Por quê? Porque as copas são bem fechadas. E aí a gente vai ter uma floresta em camadas, tá? Porque a gente vai ter aqui uma camada alta e vegetação mais baixa e de tipos diferentes, já que ela tem menos, ela recebe menos intensidade de luz solar, tá bom? Tá bom. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, também tinha um exemplo de área alagada. Outras formações vegetais. A região norte apresenta outras formações de vegetais e áreas de transição entre tipos de vegetação e outro. Se destacam os campos, que ocorrem em Roraima, e o cerrado, que ocorre
que cobre determinadas áreas de Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e grande parte do Tocantins. Nos estados do Amapá e do Pará, sobretudo na costa, e as matas de Igapó e as matas de várzea dão lugar aos manguezais na Amazônia. Então, olha só, a gente vai ter área aí de manguezais, que é encontro já de dois grandes biomas, né, que a gente vai ter aí, e cria-se um novo bioma, que seria a área dos manguezais. Deixa eu mostrar. E aqui, os mangues, tá? Olha só a área dos manguezais, onde é o rio encontrando com o mar, certo? E tem ali uma vegetação diferenciada, tá? Ela Tá. é muito importante, porque tem muitos animais que só se reproduzem nestas áreas. Então, essa diversidade, isso aqui, é importante não só para as florestas, para manter aí as florestas e os rios das florestas saudáveis, mas também ali o oceano, tá? Olha que bonito isso, olha que água, né? E aí a gente ia ver Lindo. uma modificação nas estruturas das raízes, né? Nas estruturas aí da formação. Olha aqui, uma área de manguezal, tá? Olha só. Bem diferente ali do que a gente estava vendo de área de várzea ou de área de alagadas, né? Tá? Tá. Então a gente viu aqui, e aí a gente vai. Lembra que eu falei para você que o campo, o cerrado, a gente ia encontrar aí nas áreas de transição? Ou seja, quando está modificando o bioma de uma região para outra região, tá bom? Isso por conta do clima, isso por conta do território, tá? E aí a gente vai ter um mapa da Amazônia Internacional e da Amazônia Legal, tá? E aí a gente vê que em verde a gente tem a Amazônia Legal, tá? O roxo é a marcação da, da região norte do Brasil, certo? E esse azulzinho aqui é o local onde você vai encontrar a formação da floresta amazônica. E aí, para cá, a gente vai ter outros tipos de vegetação, Mata Atlântica, cerrado, pampas, né? Então, a gente vai ter aí outros tipos de vegetação. Mas a gente vê aí que a Amazônia pega boa parte do centro-oeste, né? E parte aqui também do nordeste, tá? A Amazônia é Tá. uma área de abrangência da floresta amazônica que ultrapassa os limites da região norte e avança sobre vários países da América do Sul. Pode ler o segundo parágrafo. Por sua vez, a denominação Amazônia Legal foi criada pelo governo brasileiro em 1953 para promover o desenvolvimento regional. Ela corresponde à Amazônia brasileira, que inclui todos os estados da região norte, além de Mato Grosso e de parte do estado do Maranhão. Certo? Então, aqui foi feita essa Amazônia Legal para desenvolver uma cultura aí de subsistência, ou seja, de conseguir viver através da, dos recursos da natureza, né? Mas cuidar também deste patrimônio, tá? Além do Brasil, que países possuem áreas de floresta? Então, a gente observando aqui, além do Brasil, quais os países que a Pode gente vê falar? aqui? Pode falar. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa? Isso mesmo. Então, a gente vai ver aí, ó, vários territórios, inclusive o Equador, que fica aqui com um pedacinho, né? E aqui a gente vai ter as cordilheiras, mas a gente vê aqui, ai, um pedacinho, tá? Tá.
Tô com um soluço que eu não consigo fazer passar. A nossa aula acabou. Então, a gente já parou aí na página 11. Andamos bastante com a apostila, certo? Para Certo. a próxima aula, eu não vou te dar nenhuma atividade. A gente continua juntas aí na quinta-feira, tá bom? Tá bom. De geografia não tem nenhuma atividade. Eu te passei. Você fez trabalho bimestral? Quais as atividades que você fez? Eu te entreguei do vídeo. Peraí. Agora eu não me lembro quais que eu Ó, te entreguei. você tá vendo aí minha tela, certo? Certo. Dessas atividades aqui, você me entregou o quê? O vídeo Seremos História? Sim. Os exercícios, né? Que a gente até corrigiu a semana Sim. passada, tudo bonitinho. Da revista você fez também. O mapa mental não, né? Eu vou te passar um trabalho bimestral, tá Qual bom? que era o do mapa mental? Você acha que ainda não tinha entrado? Era da página 26? Vamos ver aqui, a gente já consegue ver. Mapa mental. Sim, sim, você fez então? Da página 26? Sim. É esse mesmo. Sim. Fez? Legal. Então tá. Você já tem bastante atividade então. Beleza, para eu poder dar a sua nota, mas ainda assim eu vou te passar aí um trabalho bimestral, tá bom? E a avaliação sua eu vou passar num formato diferente, tá bom? Você tem Netflix? Sim? Sim. No Netflix tem um filme. Peraí que eu vou anotar. Vai ser a sua avaliação. Não, não se preocupa, tá? Tá. Vai ter tempo para você fazer, não, não fique em choque. Qual é o trabalho bimestral? Ó, tá vendo esse filme aqui, ó? Amazônia? É exatamente Amazônia? Sim. esse filme aqui, tá? 78 minutos aí. Você vai assistir esse filme, 1h18, mais exato. Você vai assistir esse filme aqui, tá? E vai descrever o bioma, tá? Presente no filme. Esta é a sua avaliação. Então, marcou aí? Essa é a sua avaliação, Sim. certo? Deixa eu só fazer um lembrete aqui para eu lançar E também. como assim tem que descrever o bioma? A gente acabou de falar de bioma. Qual que é o bioma? É o bioma da floresta, é a Amazônia, né? Certo? Sim. Então a gente vai ter Certo. 6 biomas no Brasil. Pampas, a gente vai ter aí Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Floresta Amazônica Floresta Amazônica e Amazônia. da região Centro-Oeste e o Pantanal, certo? Você vai descrever como que é o bioma da Amazônia. Então, você vai assistir o filme. No próprio filme vai falar intensidade pluviométrica, qual é o tipo de floresta, né? Se você vai encontrar aí, vamos colocar aqui, ó, uma floresta. Peraí. A floresta boreal. Bom, olha só, quando a gente vê aqui imagens de uma floresta boreal, a taiga aqui, certo? Olha só. Você tá vendo as imagens? Olha o tipo Sim. de vegetação, certo?
Olha o tipo de Certo. relevo, o tipo de clima, é completamente diferente, né? Olha só. A gente consegue observar que, Sim. olha essa floresta aqui, boreal. Ela é bem diferente, né? São árvores com folhas menores, porque são áreas que parte do ano ficam aí congeladas, em algumas regiões o ano inteiro, né? Então essas árvores elas precisam resistir a esse clima muito intenso de frio, então é completamente diferente. Aí quando a gente pega aqui bioma, olha só, olha isso, a diferença que a gente vai ter aí no tipo de vegetação, certo? Olha só. Certo. Então, é isso aqui que você vai ver no filme e vai descrever sobre a sua visão, tá? Tá. Então, olha só. Olha isso aqui, completamente diferente daquela floresta que a gente acabou de ver, né? Ali a gente vê uma incidência de um tipo de vegetação, né? Quase todas as árvores são iguais. Aqui, só de olhar, a gente já consegue ver que esta aqui tem uma folhagem diferente desta, que tem uma folhagem diferente desta, que tem uma folhagem completamente diferente desta, né? A gente vê a incidência de tamanhos de árvore. Lembra que eu falei? Por camada, então a gente vai ter uma camada, outra camada, e aí ela vai mudando. Olha só aqui, ó, uma floresta por camada. A gente tem uma camada de vegetação, outra camada e outra. E ainda por cima aqui a gente vai ter tipos de trepadeiras, né? Árvores que, plantas que, para conseguir chegar aí na luz do sol, vai subir aqui por cima dessas árvores, certo? Tá bom? Certo. Então você assiste Tá esse bom. filminho, aí ele é bem interessante, bem legal, ele vai mostrar de uma forma diferente, porque tem uma história por trás, né? Uma crise aí, e aí você vai conseguir descrever aí o bioma da Amazônia, tá? O bioma Amazônia. Beleza? Certo? Beleza. Valeu, então Certo. até a próxima aula.